Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Desde o início da dinastia carolíngia na França, isso no século VIII, a igreja começou a implementar o novo domínio territorial, com seus marionetes na linha de frente, por toda a Europa Ocidental e Central. Esse domínio se tornaria o Santo Império Romano, que persistiu até 1806. Durante este período, a história imperial era compilada pelos escrivães do Vaticano ou por outros que seguiam a autoridade do Vaticano. O resultado inevitável foi que os relatos da vida do rei merovingio, assassinado Dagoberto, foram suprimidos a ponto dele não existir nas crônicas. Só dali a 1000 anos, os verdadeiros fatos de sua vida viriam a público e só no século XVI, XVII se tornou evidente que Dagoberto tinha um filho chamado Sigeberto, cujos descendentes incluíam o famoso cavaleiro cruzado Godofredo de Bouillon, defensor do Santo Sepulcro. Na época da conquista normanda da Grã-Bretanha em 1066, os merovingios da Gália vinham sendo ignorados havia uns 300 anos. Durante seu reinado, porém, eles tinham estabelecido um número de costumes governamentais que ainda prevaleceram. Uma das inovações merovingias era um sistema de supervisão regional pelos oficiais-chefes chamados comtes, que seriam os ditos condes. Como assistente dos reis, os condes agiam nas funções de chanceleres, de juízes e de líderes militares. Não eram diferentes dos condes celtas da Grã-Bretanha, embora a natureza dos dois grupos titulares mudasse para incorporar posse de terra nos tempos feudais. No século mais ou menos XI, os condes de Flanders e Bouillon ganharam proeminência na sociedade flamenga. Levando em conta a herança de Davi por parte de Godofredo de Bouillon, seria apropriado que ele, irmão do conde Eustácio III de Boulogne, se tornasse o designado rei de Jerusalém depois da Primeira Cruzada. Essa aventura militar foi iniciada em 1095 pela tomada muçulmana de Jerusalém, após o que o Papa Urbano I criou um espetacular exército liderado pelos melhores cavaleiros na Europa. A ideia foi particularmente inspirada por Pedro, o eremita que conduziu uma malfadada cruzada dos camponeses, levando homens, mulheres e crianças através da Europa para conquistar a Terra Santa. A maioria não chegou ao destino e milhares foram massacrados em Rut por malfeitores e soldados transviados do Império Bizantino. Nas cartas do tarô esotérico, o eremita, que seria uma alusão a Pedro, é representado como uma lanterna iluminando o caminho. Na onda do infortúnio do eremita, o exército do Papa Urbano foi coordenado por Ademar, bispo de Le Puy, e na vanguarda estava Robert, duque da Normandia, junto com Estevão, que seria o conde de Blois, e Hugo, conde de Vernandois. O contingente flamengo foi liderado por Robert, conde de Flanders, e incluía Eustácio, conde de Boulogne, com seus irmãos Godofredo e Bouillon, e Baldwin. O sul da França estava representado por Raymond de Saint-Gilles, conde de Toulouse. Naquela ocasião, Godofredo de Bouillon era duque da Baixa Lorraine. Ele tinha sucedido ao título por meio de sua mãe famosa, que seria a Santa Ida, de quem ganhou o castelo e as terras de Bouillon, propriedades que ele hipotecara com o bispo de Liege para que este financiasse sua campanha na Terra Santa.
No decorrer da primeira cruzada, Godofredo tinha se tornado seu comandante-geral e, com o sucesso final, em 1099, ele foi proclamado rei de Jerusalém. No evento, ele preferiu não usar a designação de rei, assumindo, isto sim, a distinção alternativa de defensor do Santo Sepulcro. Das 8 cruzadas que duraram até 1291 no Egito, na Síria e na Palestina, só a primeira cruzada de Godofredo foi bem sucedida, mas essa cruzada foi marcada por excessos de tropas irresponsáveis que usavam sua vitória como desculpa para massacrar muçulmanos das ruas de Jerusalém. Não só Jerusalém era importante para os judeus e cristãos, mas também se tornara a terceira cidade santa do Islã depois de Meca e Medina. Como tal, a cidade é o centro de acirradas disputas até hoje. A segunda cruzada, a Edessa, liderada por Luís VII da França e pelo imperador germânico Conrado III, fracassou miseravelmente. Mais ou menos 100 anos depois do sucesso de Godofredo, Jerusalém caiu novamente, desta vez das mãos do poderoso Saladin, isso em 1187. Isso acarretou a Terceira Cruzada sob a liderança de Filipe Augusto da França e Richard da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Mas os dois não conseguiram recuperar a Cidade Santa. As quartas e quintas cruzadas se centraram em Constantinopla e Damieta. Jerusalém foi reivindicada brevemente após a Sexta Cruzada do imperador Frederico II, mas acabou finalmente sendo concedida ao sultão do Egito em 1244. Luís IX, por exemplo, então liderou a Sétima e a Oitava Cruzada, mas não conseguiu reverter a situação. Em 1291, a Palestina e a Síria se encontravam sob firme controle muçulmano e as cruzadas acabaram. Durante essa era das cruzadas, várias ordens de cavaleiros surgiram, incluindo a Ordre de Sion, que seria a Ordem de Sião, fundada por Godofredo de Bouillon em 1099. Havia também a Ordem dos Cavaleiros Protetores do Santo Sepulcro e os Cavaleiros Templários. Godofredo de Bouillon morreu em 1100, pouco depois do seu triunfo em Jerusalém, e foi sucedido como rei para o seu irmão mais novo, que seria o Balduin de Boulogne. 18 anos depois, Balduin foi sucedido em 1118 por seu primo Balduin II do Burg. E, de acordo com as versões ortodoxas, os Cavaleiros Templários se formaram naquele ano como os pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Eles teriam sido reunidos por um grupo de 9 franceses que fizeram votos de pobreza, castidade e obediência e juraram proteger a Terra Santa. O historiador Franco Guilherme de Tiro escreveu no auge das cruzadas, isso por volta de 1180, que a função dos templários era salvaguardar as estradas para os peregrinos. No entanto, devido à enormidade de tal obrigação, é inconcebível que 9 homens pobres conseguissem cumpri-la, sem alistar novos recrutas até voltarem para a Europa, isso em 1128. Na verdade, havia muito mais na ordem do que o relato de Guilherme nos passava. Os cavaleiros já existiam há alguns anos, quando se começou a dizer que a ordem fora fundada por Hugues de Payens, um primo e vassalo do conde de Champagne. A função dele, certamente, não era patrulhar as estradas, e o cronista do rei, Fulk de Chartres, não os descreveu assim. Eles eram os diplomatas de linha de frente do rei em um ambiente muçulmano e, nessa condição, esforçavam-se para corrigir as ações indevidas dos cruzados contra os indefesos súditos do sultão. O bispo de Chartres escreveu a respeito dos templários em 1114, chamando-os de Milice du Christ, ou seja, seriam os soldados de Cristo. Naquela época, os cavaleiros já estavam ordenados no palácio de Balduin, localizado numa mesquita que ficava no lugar do Templo de Salomão. E Balduin, quando ele se mudou para a fortaleza coberta na Torre de Davi, o espaço do templo foi deixado inteiramente para as ordens dos templários. Hugues de Payens foi
Ao mesmo tempo, o fundador e o primeiro grão-mestre da ordem, e seu segundo em comando era o cavaleiro flamengo Godfred Hanover, enquanto outro recruta era André de Montbard, parente do conde de Borgonha. Em 1120, Fulk, que seria o conde d'Anjou, que seria o pai de Geoffrey Plantagenet, também se juntou à ordem e foi seguido em 1124 pelo senhor feudal de Payens, Hux, conde de Champagne. Evidentemente, os cavaleiros não eram pobres e não existiam nenhum registro desses ilustres nobres patrulhando as estradas infestadas de beduínos para a proteção dos peregrinos. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.